Olá, tudo bem? Que bom estarmos juntos mais uma vez para aqui estudarmos a palavra de Deus. É muito bom ter você aqui conosco, mesmo que virtualmente, né? Mas é muito bom estar aqui com você. Nós estamos estudando durante esse trimestre a lição, o tema é o grande conflito, uma lição baseada também no livro Grande Conflito. Então, desde já, eu recomendo a você, se você ainda não tem esse livro, você procure uma igreja adventista e peça um livro para você. Eu não estou aqui para estudar essa lição sozinha, eu estou aqui com meu amigo hoje, da representante da igreja do Cidade Jardim, Celso. Celso, muito bem-vindo. Ô Sandra, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Olá, você também que está em casa. É uma alegria para nós podermos, compartilhar essa lição. E uma lição fantástica, poderosa, que eu tenho certeza que vai impactar nossas vidas. Com certeza, e eu já deixo até um desafio. Aliás, eu vou deixar dois desafios. O primeiro é você curtir, compartilhar esse vídeo que você começou a assistir agora. Curta, compartilhe, leve essa mensagem para outras pessoas. Nos ajude a levar esperança para as outras pessoas. E o segundo desafio é: não saia desse vídeo antes dele terminar. Continue assistindo e eu desafio você a não se sentir com vontade de continuar estudando. Depois coloca nos comentários aí, é verdade, realmente eu estou motivado a aprender mais sobre a palavra de Deus. Então, fica aí os meus dois desafios. E siga a gente também nas redes sociais, né? Facebook, Instagram e no YouTube também no nosso canal Adventistas Catanduva, tá bom? Mas vamos então iniciar. Nós estamos na 5ª lição já desse trimestre e o tema dessa lição, Celso, é fé contra todas as dificuldades. E aí a gente aqui, antes de começar as gravações, a gente estava aqui comentando que lição. Ela deixa a gente impactado e você vai perceber isso aqui ao longo aqui desse vídeo. Fé contra as dificuldades. Celso, lê pra gente o nosso verso para memorizar. Ok. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Fantástico, né? Davi, né, escreveu isso e a gente precisa realmente guardar a palavra de Deus no nosso coração. Só assim a gente não vai pecar contra Deus. E aí, para a gente entender mais ou menos aqui o segmento da lição 5, na 4, nós falamos ali sobre os reformadores, né? Algumas características, coisas que aconteceram com eles. Se você não sabe, se você está entrando agora em contato com esse assunto, vai lá no nosso canal, a lição 4 está gravada lá, 4 a 3, para você poder recapitular e entender sobre esse assunto. Mas os reformadores protestantes, Celso, eles tinham alguma coisa ali muito interessante que nós, hoje aqui no século XXI, a gente precisa ter, que é um propósito. Eles tinham um propósito. As crenças daqueles homens não era uma crença superficial. E, infelizmente, hoje, Celso, a gente tem percebido muito isso, né? As pessoas entram em contato com a igreja e meio que superficialmente não estudam realmente. A gente costuma dizer a pessoa é convencida, mas não é convertida, né? Então, como a gente vai conseguir isso? Somente através da comunhão e desse estudo, né, ali. Então, ali, as suas crenças, elas não eram superficiais dos reformadores. E aí, isso a gente precisa trazer para nós, esse propósito, né? Um propósito de permanecermos firmes aí. O que você me fala aí sobre o sábado, Celso? Sandra, muito bem colocado por você com relação a esse propósito que o cristão precisa ter. Nós precisamos ter esse propósito. O título, ele é bem sugestivo. Fé contra todas as dificuldades. Não é fé contra as dificuldades, mas é contra todas as dificuldades. Então, eu sempre me pergunto no que eu posso melhorar. Como que está a minha vida espiritual? Nós precisamos nos policiar. Porque a palavra de Deus, se você pegar a lição dessa semana, só um exemplo aqui, vem trazendo, não é uma lição rasa, é profundo conhecimento, o ensinamento. E quando você para em oração e começa a ler, começa a entender, e ainda vai continuar falando um pouquinho sobre esses reformadores, é fantástico o que aconteceu na vida dessas pessoas. Mas o mais importante, Sandra, aconteceu só na vida deles? Não.
O desejo de Deus é que esses milagres, essas promessas se cumpram, se realizem na minha vida também e na sua vida. Então, nós temos que ir para a palavra de Deus com esperança, com convicção, com fé, que as promessas de Cristo vão acontecer na minha vida. Agora, a gente está falando aqui de propósitos, né? Que a gente precisa ter propósito. E aqui fala assim, é um propósito que dá sentido à nossa vida, né? Qual é o norte, qual é o sentido da nossa vida? Então, é esse o tipo de propósito. E lembrando que essa lição, ela está baseada nos capítulos de 7 a 11 do livro Grande Conflito. Então, fica aqui mais uma dica sobre esse livro, né? Essa lição vai ser baseada nesses capítulos aí, de 7 a 11 desse livro. Outra coisa que a gente não pode esquecer aqui, ó, negar as crenças era negar a própria identidade deles. Então, será que a nossa crença é rasa, é superficial? Qualquer coisinha faz com que a gente abandone, mude os rumos. Ah, hoje eu não quero mais. É algo para a gente refletir e trazer para a nossa vida hoje. Tem mais alguma coisa para a gente falar aqui do sábado, Celso? Porque tem muita coisa para a gente falar. Certo. Deixa eu comentar mais um pouquinho sobre esse propósito aí, né, que você colocou muito bem. O propósito é o combustível da vida, né? É o combustível, algo que você vive. A pessoa que ela tem um propósito de vida, dificilmente alguma coisa vai barrar ela, vai impedir, porque ela tem um propósito, ela tem uma causa. Tá focada, né? Tá focada, sabe o que quer, sabe para onde está indo, né? Sabe o que espera na frente. E o cristão não pode ser diferente, né? Nós temos um propósito. Qual que é o nosso propósito de vida? É conhecer Jesus cada dia mais, não negar a Cristo. Nós sabemos para onde nós estamos indo, nós estamos caminhando rumo à Canaã celestial. E nós temos um propósito de levar, de espalhar a salvação. E eu falo isso com alegria no coração, porque a gente tem o privilégio e a oportunidade de estudar a Bíblia com outras pessoas. E, Sandra, as experiências que eu tenho vivido, e você também, né? Porque também você faz esse mesmo trabalho, que nós temos vivido, é uma experiência rica, profunda. Você vê a transformação não só na sua vida, mas na vida de pessoas que decidiram ali estudar a Bíblia. E é uma luta, o dia a dia, a pessoa lutando contra o vício, contra isso, contra aquilo. E cada estudo que a gente vai, é sempre uma alegria de ver a vitória. A pessoa vai conquistando dia a dia. Mas precisa ter propósito. Precisa ter propósito. O primeiro a ser abençoado somos nós mesmos, né? Que vamos levando a mensagem, o evangelho, a palavra de Deus. E aí, foi bom você continuar no sábado, porque assim, ó, tem algo muito interessante aqui. Diz assim, fomos chamados a continuar a batalha dos reformadores. Então, esse estudo não é para que a gente estude e ok, a gente está sabendo da história deles e tudo certo. Não. Deus tem um chamado para mim e para você. Nós precisamos continuar, né, essa batalha. A gente precisa continuar vivendo, tendo propósito e passando adiante, né, passando para as pessoas. Vamos passar então para o domingo. A palavra de Deus somente. E aqui é incrível. É incrível, eu fico empolgada. O Celso me conhece, ele fala, Sandra fica assim, né? Eufórica até. Eu fico eufórica, irmãos. Eu fico muito eufórica, porque a palavra de Deus traz isso pra gente. Ela traz tantas coisas, a gente vai ver aqui na parte de domingo, que não tem como você não ficar assim, sabe? Eufórico. Aqui, Davi traz aqui nos Salmos, né? Salmo 119, Salmo 119, 103, 104, versículo 147 e 162, traz aqui algumas coisas, ó. Ele fala assim que a palavra de Deus é doce, mais doce que o mel. Imagina, mel é gostoso, mas imagina a palavra de Deus. Davi, ele dizia que a palavra de Deus para ele era mais doce que o mel. Ele dizia que a palavra de Deus trazia esperança. Você se sente sem esperança? De repente você olha ao seu redor e você fala que, não, isso aqui é o que eu tenho para a vida, é só esse momento aqui. Você está passando por uma dificuldade tremenda, uma doença, um problema familiar e você acha que é só isso que tem para a sua vida? Eu preciso dizer para você que não é só isso. Estuda a palavra de Deus que vai te trazer esperança. Isso que nós estamos vivendo aqui é
de passagem. Nós somos forasteiros, nós não somos desse mundo. Então, nós precisamos nos preparar para aquilo que Deus tem preparado. Então, olha assim, trazia esperança. E ele ainda dizia assim também que ele se regozijava, ou seja, ele ficava feliz ali, né? Ele tinha um grande prazer de estudar a palavra de Deus. Agora, a gente falou aqui dos reformadores. Tudo que eles lutavam, tudo que eles deram a vida muitas vezes, era baseado no quê, Celso? Na Qual era a base deles? Sagradas Escrituras. Olha que interessante. Eu quero compartilhar, antes do meu comentário, eu quero compartilhar aqui um trechinho aqui de domingo. Aqui, ó. A Bíblia foi a base da fé dos reformadores e a essência dos seus ensinos. Eles entendiam que lidavam com a inspirada palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Amavam cada palavra quando liam as suas páginas, acreditavam em suas promessas, a fé deles era fortalecida. Sandra, quando eu vou à palavra de Deus e estudo, leio, não tem como eu continuar igual, porque ela é inspirada, ela nos traz o poder, a alegria, a moderação, a modéstia. Somos transformados pela palavra de Deus. E falando de base, é exatamente isso. Eles iam na fonte, liam a palavra de Deus, buscavam entender, eu lembro que essa semana estudando com um aluno nosso, e um estudo, e vai falar um pouquinho sobre de graça aqui também, né? Sobre a graça de Cristo, né? E nós estávamos realmente estudando, esse estudo nós estávamos falando ali sobre as obras, sobre a graça, sobre o que acontece, né? Quando a gente decide a obedecer a Deus. Então, a essência é isso, é ir na palavra e é somente a palavra. Às vezes as pessoas querem arrumar, vamos dizer assim, agora eu tenho um novo entendimento sobre esse texto. Não, está aqui na palavra de Deus. É o Espírito Santo que vai comunicar na minha vida. Quando eu leio, ele vai comunicar. Eu não preciso tentar achar coisas diferentes para explicar a palavra. Ela é autoexplicável e o Espírito Santo nos comunica esse entendimento. Você já ouviu alguém falar assim, nossa, era mais fácil com eles lá, porque Deus falava ali com eles. A gente ouve, às vezes, as pessoas falar isso, mas a gente precisa entender que quando a gente estuda a Bíblia, é Deus falando diretamente com a gente. É interessante que é o livro que a gente lê, a gente fala, né, que a gente lê com o autor do lado. Qual é o livro que você lê com o autor do lado? A Bíblia. A Bíblia é o livro que você lê e Deus está ali do seu lado. Agora, a gente vai até falar um pouquinho mais aqui para frente sobre isso. A gente precisa de um preparo para ler a Bíblia. De repente você está ouvindo a gente aqui falar e fala assim, nossa, mas eu leio a Bíblia e eu não sinto nada disso, eu não vejo, eu não consigo entender nada disso que vocês estão falando. Ore. Peça ao Espírito Santo para abrir o seu entendimento e o seu coração, para que você possa entender e ouvir a voz de Deus. A lição diz assim, falando tão diretamente como se pudéssemos ouvir a sua voz. É isso. Você começa a estudar com a ajuda do Espírito Santo. É como se o próprio Deus estivesse falando aqui, aos seus ouvidos. Experimente. E aí, Celso, olha o que diz aqui mais para baixo um pouquinho, diz assim, essas palavras recebidas, assimiladas, elas serão fortaleza para o nosso caráter, inspiração e sustentáculo para a vida. Se você está se sentindo fraco, parece que você está a ponto de desistir, comece a estudar a palavra de Deus. Deus vai te sustentar. Amém. Ele não prometeu, né, Celso, que aqui seria um mar de rosas. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas ele venceu o mundo. Então a gente precisa acreditar e nos deixar ser sustentados por Deus. Olha o que mais diz aqui. As Escrituras fazem resplandecer alegria sobre a tristeza. Olha, esse mundo, né, Celso? A gente tem vivido tanta tristeza. Eu acredito que a gente viva mais tristeza do que alegrias. E aí a palavra de Deus, ela traz isso pra gente. Ela traz alegria, traz esperança. Alegria, esperança. E tem um detalhe, Sandra. As pessoas, elas confundem. Mas a alegria do cristão, o cristão, ele tá alegre em meio à dor. Você já viu isso? Em meio ao sofrimento.
Não é que porque a alegria é uma escolha. Se você escolher Jesus, escolher a sua palavra, você é uma pessoa feliz, independente da circunstância. Porque aí volta lá. Você tem um propósito. Você sabe para onde você está indo. Olha, eu quero compartilhar mais uma parte aqui embaixo, porque eu estou dispensando até os meus comentários, porque está tão Tô bem. rica. Exatamente. A riqueza de detalhe. Ó, o parágrafo de baixo. Os reformadores encheram a mente com as escrituras. Viveram pela palavra e muitos morreram por causa dela. Não eram cristãos casuais, complacentes, descuidados. Sabiam que sem o poder da palavra não resistiria ao mal. Olha, fantástico, fantástico esse comentário. Não tem como resistir ao mal sem se apoderar da palavra de Deus. Não, é como se fosse uma blindagem, né, Celso? A gente não consegue sozinho. Por mais que a gente acredite muitas vezes, não, eu sou uma pessoa que eu sei, eu conheço. Não, sozinho você não vai resistir. Não, você acha, eu vou me envolver talvez com drogas, talvez com bebida. Deixa eu te falar. Não resiste sozinho. Peça ajuda de Deus para resistir aí à tentação, ao pecado, né? Olha o que mais traz aqui, ó. Traz luz sobre as trevas. Traz direção na confusão. Isso eu vivo direto, Celso. Às vezes a gente tem um problema para resolver, uma situação que você não vê saída. E aí você fala assim, quer saber de uma coisa? Vou esquecer disso por um tempo, vou estudar a Bíblia, vou ler um livro, vou pedir a direção de Deus. Deus dá. Parece que é um passe de mágica. Não, não é um passe de mágicas. É Deus dando sabedoria para você enxergar a solução ali, dar uma direção para você no meio de uma confusão que de repente está na mente da gente. Certeza na perplexidade, força na fraqueza e sabedoria na ignorância. Então, a palavra de Deus, ela traz tanta coisa pra gente, e aí eu vou ter que fazer igual o Celso, compartilhar aqui, ó. Diz aqui embaixo, o poder divino vivificante energiza todo o nosso ser, inclusive no aspecto físico. Não é só o espiritual, é o físico também, físico, mental, emocional e espiritual. Que coisa, eu fico sem palavras. Sandra, você falando aqui, eu imaginando, né? Quando a gente... Normalmente, eu vivo muito isso. Às vezes, porque a gente costuma ler a Bíblia todos os dias, orar. Só que, às vezes, entra no automático, né? A leitura da Bíblia, a oração, vai para o trabalho, volta. E quando eu me pego, eu estou tentando resolver as coisas do meu jeito, da minha forma, e aí não dá certo. Não dá certo e você luta, e aí você fica fadigado, cansado, exaurido. Eu paro, fico pensando, eu estou lutando sozinho, eu estou tentando resolver. Aí eu me volto para a palavra de Deus, mas eu me volto ali com humildade, com fé. Senhor, o que está acontecendo comigo? Eu estou com tal problema, eu preciso da tua ajuda, eu preciso que o Senhor clareie a minha mente. E isso é para todas as áreas da vida, tá? No meu trabalho, Sandra, tem hora que eu olho para um determinado serviço e falo assim, como que eu vou começar esse serviço? E às vezes você fica preocupado, pensativo para fazer dar certo. Existem situações na nossa vida que você olha assim, eu estou falando da parte profissional, eu falo, como que eu vou resolver esse probleminha agora? É um problema aparentemente pequeno, mas difícil de resolver. Só que aí quando eu busco a direção de Deus, Senhor, o Senhor precisa me ajudar. Aí começa a clarear na minha mente e vai fluindo. E você vê que realmente é o poder de Deus, é o Espírito Santo iluminando em todas as áreas da nossa vida, né? Dando clareza. Ô Celso, e às vezes as pessoas estão nos assistindo e elas pensam assim, nossa, mas para vocês parece fácil. Não, não foi fácil. Não foi fácil nem para mim, nem para o Celso. Não é fácil. É uma luta diária para a gente deixar o nosso eu de lado e reconhecer a nossa dependência em Deus em tudo. Em todas as áreas da nossa vida. Então, começa. Só começa. Ora a Deus. Reconheça que você não consegue. Eu acho que esse é o primeiro passo. Senhor, eu não consigo reconhecer a minha dependência.
Às vezes eu atropelo. Seja sincero com Deus. E você vai ver a diferença que faz. A gente hoje ainda tropeça, né, Celso? Muitas vezes a gente se atrapalha ainda para resolver as coisas, mas aí algo fala assim no nosso coração, fala assim, não, ó, volta atrás, fala com Deus. E aí parece que as coisas começam a ficar mais claras, né? Então, a palavra de Deus somente, é só a palavra de Deus, é só experimentando para a gente entender. A paixão de Wycliffe, um dos reformadores, era traduzir a Bíblia para o inglês, a fim de que as pessoas pudessem ali entender. E esse homem traduziu, e ele foi ali condenado como herege, sentenciado à morte por conta disso. Mas você acha que ali ele se sentiu um derrotado por conta disso? De forma alguma. Nós estudamos na lição passada que você morrendo por Cristo, você ganha a coroa da vida, a coroa da vida eterna. Então, às vezes, aquilo que parece que é perda aqui, perdeu a batalha, se for por Cristo, é vitória. E aí esse homem impressionante diz assim, ó, com quem vocês pensam que estão lutando antes de morrer? Ele disse isso, ele disse essa frase, com quem vocês pensam que estão lutando? Que fé, que fé. Você acha que ele conseguiu isso por ele? Não, ele conseguiu isso por Deus. Né, Celso? Firmado na palavra de Deus, com oração, com estudo. Então, que a gente comece a entender que a gente precisa ter essa mesma fé. A gente não pode trocar poucos anos de vida aqui nesse mundo, mal vividos, pela eternidade. Né? Então, que a gente comece a refletir sobre a história desses homens aqui, não para deixar guardado como conhecimento, mas para trazer como lição para as nossas vidas, para que a gente possa ir melhorando a cada dia. Vamos passar para a segunda, Celso? Vamos lá. Transmitindo a palavra de Deus. Aqui vem falando de Paulo, né? A gente começa a falar de Paulo e a gente fala que ele foi um homem fantástico, um cristão que passou por uma transformação que perseguia cristão. E aí, de repente, ele então agora muda, ele passa a ser um homem importantíssimo para o evangelho, para disseminar esse evangelho. E parece que foi fácil. Foi fácil a vida de Paulo? Sim, quando a gente começa a ler ali o sofrimento, o que ele passou, o que ele vivenciou ali, a gente vê que não foi nada fácil, mas foi muito, como vamos dizer assim, Paulo viu uma experiência incrível ao lado de Deus. E até a lição está falando alguma coisa sobre crescimento espiritual. E Paulo, ele foi cada dia mais crescendo, né? O interessante é que a pergunta 2 aqui, Sandra, fala assim, ao proclamar a verdade, que confiança Paulo tinha, apesar dos desafios que enfrentavam. Mas eu quero trazer essa pergunta para cada um de nós. Porque muitas vezes eu falo assim, eu sou um cristão, eu prego o evangelho, mas qual que é a confiança que eu tenho quando as coisas começam a não sair como o planejado, né? Paulo confiava na misericórdia de Deus e em sua palavra, na Escritura Sagrada. Ele sabia que a verdade ali ia vencer. Ia prevalecer, independente se ele ia morrer ou ele ia continuar vivendo. Sim. Ele decidiu, não, a palavra vai triunfar porque vem de Deus. Eu sou apenas um instrumento. A hora que eu fechar os meus olhos, outro vai continuar. Até aquele dia que Jesus voltar e todos seremos restaurados, né, e ressuscitados, enfim. Mas o ponto central é que a palavra de Deus, ela precisa prevalecer. Mas tem uma outra coisa que eu quero falar com você. Ela precisa prevalecer na minha vida. Porque é muito fácil eu querer defender a palavra de Deus aí fora, pregar e falar e querer que as pessoas obedeçam a palavra de Deus. Mas na minha vida precisa prevalecer a humildade de ir às Escrituras, estudar e buscar o conhecimento e pedir a misericórdia de Deus e clamar por essa misericórdia. Era o que Paulo fazia. Diz assim, Paulo enfrentou enormes dificuldades em sua obra de difundir o evangelho. No entanto, ele confiava que a palavra de Deus
triunfaria, porque, como disse, nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Está lá em 2 Coríntios, né? No capítulo 13, no verso 8. E aí, a gente começa a estudar sobre os reformadores e a gente percebe que eles também enfrentaram dificuldades semelhantes, né? Com relação aí a espalhar o evangelho. Aí a gente vai falar de mais um reformador aqui, ó, o William Tyndale. Olha que história, eu fiquei assim muito, muito impressionada. Ele resolveu ali traduzir na Bíblia, nas línguas originais e corrigir alguns erros que o Wycliffe tinha feito ali na hora de traduzir, cerca de 140 anos atrás. Então ele pegou ali a Bíblia e ele realmente foi novamente traduzir e ele corrigiu alguns erros e olha aonde chegou, né? Essa história, essa vontade dele, quantas pessoas foram alcançadas através dessa correção aí, né, dessa nova tradução. Foi escrito então a Bíblia King James. E aí diz aqui que foram milhões de pessoas ao redor do mundo que foram ali transformadas, né, por essa nova tradução ali do William Tyndale, um outro reformador também. 4 anos após a sua morte, 4 traduções inglesas da Bíblia foram publicadas. Ô Celso, vale a pena, né? E aí a vida dele não foi fácil. O que aconteceu com ele? Ele também foi morto. Foi morto na fogueira, né? Sentenciado aí sob condenação e acusação de heresia, morreu na fogueira. Sandra, ele doou a sua vida em prol ele olhou para a humanidade, para o povo da época. As pessoas não tinham acesso à palavra de Deus pela questão da tradução. Não, a Bíblia era escrita em poucas línguas, né, da época. E o que eu achei muito interessante também é que ele voltou, né, ele viu os escritos de Wycliffe e Deus ele respeita, né? Ele percebeu que a tradução que havia sido feita por esse outro reformador tinha alguns erros ali pequenos, e ele aproveitou e corrigiu isso aí e realmente dedicou, sabendo que iria morrer, poderia morrer em prol do evangelho. Eu quero finalizar aqui a parte da segunda-feira com um texto que está em Apocalipse 14 e verso 13. Apocalipse 14, verso 13. Olha o que diz a palavra de Deus. Então ouvi uma voz dos céus dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito: sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Amém. Se isso não te traz esperança, meu Deus, ora a Deus e pede o entendimento, porque isso aqui é fantástico, é a palavra de Deus confirmando que por Cristo vale a pena. Sandra, vale a pena. Olha que interessante. E nós precisamos transmitir essa palavra. Eu sei que você está encerrando a parte. Não, pode comer. E nós, a gente está vendo aqui, o título é Transmitindo a Palavra de Deus. A gente vemos os reformadores, vemos os autores da Bíblia também, Paulo entre outros, né, mas na minha vida, como que eu estou fazendo para transmitir a palavra de Deus? A minha vida, a forma que eu vivo, eu preciso transmitir Deus na forma que eu vivo. Né? Aí eu posso até abrir a Bíblia com outra pessoa, mas primeiro a pessoa tem que olhar em mim e ver algo diferente. Falar, poxa, o que acontece com o Celso? Ele é diferente, né? Somos pecadores, falhos, cheios de defeito, mas as pessoas notam em nós algo diferente, porque não é de nós mesmos, é de Deus. E na onde Deus está, alguma coisa diferente tem ali e chama a atenção. Sim, é muito bom. Às vezes a pessoa fala, nossa, Sandra, mas até parece que você é perfeito. Não, nós não somos perfeitos, mas a gente já foi pior. A gente tem melhorado, né? A gente tem melhorado a cada dia, não por nós, mas pelo poder de Deus. Então, a gente continua cometendo erros, porque somos pecadores e só seremos perfeitos quando Jesus voltar. Mas, assim, hoje, quando a gente erra,
parece que a gente ouve imediatamente a voz do Espírito Santo falando assim: você errou, volta atrás, pede perdão. A gente sente algo diferente do que antes, né, Celso? E tem hora que não é fácil, Não, por conta do orgulho. O exatamente. maior problema do ser humano é o orgulho, reconhecer que errou. E às vezes dentro da casa da gente ainda é mais difícil ainda reconhecer que a gente errou. É verdade. Então é somente indo com humildade a Deus, pedindo, clamando, chorando às vezes. Tem vezes que falo, Senhor, se o Senhor não me ajudar nesse momento, eu não sei o que vai ser da minha vida. É verdade. O nosso grande mal é o nosso orgulho, né? E Celso, nós recebemos reforço agora, hein? Para comentarmos a lição. O Michael chegou aqui, ele vai começar a comentar junto com a gente, ele está se preparando aqui para comentar junto com a gente, e mais uma pessoa aqui para nos ajudar, então, no estudo da lição. Vamos passar aqui para terça-feira, enquanto o Michael vai se preparando aqui. Iluminados pelo Espírito. Lembra quando eu disse aqui agora há pouco que nós, para estudarmos a palavra de Deus, para nós entendermos, nós não podemos simplesmente pegar a Bíblia e abrir e achar que estamos lendo um livro como outro qualquer. Eu, antes de aceitar a Cristo, entender as verdades contidas na Bíblia, eu li a Bíblia algumas vezes e eu não entendia. Porque eu lia com uma certa tendência a não entender. Então, a primeira coisa que me foi dito pelo meu esposo foi: vamos orar antes de começar a estudar a palavra de Deus, antes de começar a estudarmos a lição. E ali eu fiquei pensando, por quê? Porque se a gente lê sem a ajuda do Espírito Santo, a gente não entende. Por isso, todas as vezes que a gente vai estudar a Bíblia, a gente precisa orar e pedir a Deus, então, que o Espírito Santo nos ajude a entender. Michael, muito bem-vindo. O Michael teve um probleminha para chegar, mas por Deus trouxe ele aqui para ajudar a gente, então, a recapitular ou a estudarmos, né, essa lição. Michael, muito bem-vindo, viu? Obrigado, viu? Obrigado. Nós estamos aqui na terça-feira, viu, Michael? Isso, eu tô acompanhando Iluminados aqui pelo Espírito. A gente vai falar agora aqui de um reformador, talvez o mais conhecido, né? Sim. Aí no mundo cristão, mais falado, que é Martinho Lutero. Tem alguma coisa para falar para a gente aí sobre a terça? Sim, tenho. Na verdade, é assim, ó. Eu fico pensando sobre essa questão de iluminados pelo Espírito no sentido do estudo da palavra, porque a palavra em si ali, a Bíblia, né, os escritos, a gente pode simplesmente ler e para nós ser apenas um livro de história, um histórico, né? Agora, existe uma diferença entre ler e estudar junto com o autor, aquele que inspirou. Isso. Né? Olha que coisa, né? Muitos livros a gente lê, né? A gente vai aprender livros de determinados assuntos, mas a Bíblia é um livro que a gente pode estudar na companhia daquele que inspirou os escritores, né? Isso é impressionante. E é isso que, na verdade, aqui o reformador, como você disse, que de repente um mais famoso, né, aquele que a gente sempre lembra, né, Martinho Lutero. Mas como vocês já estavam falando, outros também passaram. E Martinho Lutero, o que ele fez, né? Um dia ele encontrou ali os escritos ali, começou a ler minuciosamente, a se aprofundar, né? A navegar ali dentro mesmo. E aquilo, o texto que ele leu foi a brasa ali do coração dele foi acendendo, queimando. Ele falou, pelo amor de Deus, né? Ele não se conformava com aquilo que ele havia aprendido, né? Sim. Alguma coisa não se encaixava, né? Ele não aceitou aquilo que ele aprendeu. Ele vivia ali num tempo onde a doutrina da justificação, ela não era bem compreendida ou não era bem ensinada ou bem estudada, né? E ele descobriu uma cópia da Bíblia em latim. E aí vem a dica. Não adianta você só ouvir o que as outras pessoas falam. Porque às vezes elas escondem uma parte e falam
é uma parte isolada, né, Celso, da Bíblia, e aí você fica, vai pelo que os outros estão falando. A Bíblia você precisa acompanhar. E Martinho Lutero, ele descobriu ali uma cópia da Bíblia, e aí acho que já tinha no coração dele que não encaixava, né? Que as pessoas ali não eram justificadas pelas obras e não pela fé. E aí então ele foi estudar, e ele então teve ali uma iluminação através do Espírito Santo de Deus, que haviam verdades que estavam o quê? Obscurecidas pelo quê? Por tradições. Ao descrever sua primeira experiência com a Bíblia, ele escreveu: ó, que Deus dê esse livro para mim. Ele já ficou impressionado, ele entendeu que haviam coisas que ele havia aprendido de uma forma errada. E aí eu faço a pergunta para você. Você tem certeza absoluta de que aquilo que estão te passando é aquilo que Deus quer para a sua vida? É aquilo que Deus quer para nos salvar? E aí, com o auxílio do Espírito Santo, ele conseguiu enxergar e entender toda a verdade. O que vocês têm mais para falar para mim sobre a terça? Tem bastante coisa, hein? Ó, nesses versos temos a certeza de que o mesmo Espírito que inspirou os escritores bíblicos, os versos aqui são, João vai falar aqui de 2 Pedro, né? A gente não consegue ler todos porque a gente tem um tempo curto aí, mas esses versos vão nos inspirar e vamos ter a certeza de que o mesmo Espírito que inspirou os escritos bíblicos é o mesmo que nos guia hoje quando nós lemos a Bíblia. E aí, o que acontece? Satanás, ele hoje não consegue mais manter a gente longe da Bíblia. Qualquer momento eu tenho acesso à Bíblia, né? Principalmente nós aqui no mundo ocidental, né? Temos esse privilégio, né, Celso, de termos aí à disposição na internet, no nosso celular, onde a gente quer. Então, ó, ele não pode mais manter a Bíblia longe de nós. Ele usa o quê? A segunda melhor estratégia é despojá-la do seu caráter natural, torná-la meramente uma boa literatura ou, pior ainda, uma ferramenta opressora da religião para controlar as massas. Ô, Sandra, eu posso continuar esse comentário teu? Pode. Aqui já embaixo na lição, eu quero ler um trechinho e a gente vai comentar. Os reformadores viram claramente que o Espírito Santo, não os sacerdotes, prelados e papas, eram intérpretes infalíveis das Escrituras, em um interessante diálogo, né? Aí ele já conversando com a rainha ali, com a né? rainha Maria, rainha da Escócia. Disse John Knox, reformador escocês. Ela perguntando, né? Você interpreta a Escritura de uma maneira e eles, os professores católicos romanos, as interpretam de outra. Em quem deverei acreditar e quem deverá ser o juiz nesse assunto? Olha que interessante. Ela veja que esse reformador fala assim, ó, por que você, Marco, interpreta diferente dos prelados, dos bispos, né? Dos sacerdotes? Olha a resposta que ele dá. Ele responde assim, ó: a palavra de Deus é clara por si mesma, e se aparecer qualquer dificuldade em algum lugar, o Espírito Santo, que nunca é contrário a si mesmo, em outros lugares explicará a questão de maneira mais clara, de modo que não poderá ficar dúvida, a não ser para os obstinadamente permanece na ignorância. Ou seja, a palavra de Deus ela é autoexplicável. Se tiver algum ponto que você não entendeu, você vai achar, o Espírito Santo vai te direcionar um outro capítulo, um outro versículo da Bíblia, dando um entendimento daquilo, né? Exatamente daquele assunto. É fantástico a maneira que nós somos iluminados ao conhecimento da palavra de Deus. Né? Sandra, que interessante, né? O que ele descobriu, Martinho Lutero, que era um estudioso já, né? Ele era monge. Um monge. Ele era um monge, né? Agostiniano. Isso. O que ele descobriu quando ele percebeu que o estudo da palavra ali, né? Como ele e os outros reformadores, descobriu uma coisa que é muito importante aqui, isso que nos move, né?
que somente Cristo, somente a graça, né? Então, o que está escrito aqui, na verdade, assim, há muitas interpretações, né? A gente, de repente, tem uma interpretação de alguns pontos ou outros, mas o que tem um cerne aqui, tem algo que é inerente a todas as pessoas que têm o contato com a Bíblia, que é somente pela graça. A gente vê, né? De Gênesis ao Apocalipse. É a graça. A Bíblia, ela cheira fogueira, sangue, né? Porque muitos morreram, mas ela também tem o cheiro suave da graça. Amém. Né? É a graça. Amém. O que Ellen White quer dizer aqui, com esse comentário que o Celso acabou de fazer, né, sobre a palavra por si só, ela fala, né? Diz assim, ó, que você só vai permanecer na ignorância se você quiser. Você só vai permanecer na ignorância se você quiser, vou repetir. Porque você tem a oportunidade, você ainda tem a oportunidade de estudar, de entender. Então eu peço com muito carinho, vai atrás da verdade. Porque a gente acredita muitas vezes que a gente está no caminho certo. Parece ser caminho de vida, mas no fim vai ser caminho de morte. Quarta-feira, somente Cristo, somente a graça. E aí, então, Deus oferece a salvação através das obras. Eu preciso, quanto mais eu ajudar aos pobres, eu vou ser salvo. É isso que Deus fala na palavra dele? Não, de forma alguma. De forma alguma, né, Celso? Pode falar aí. Você começou a falar um pouquinho já antes. Eu coloquei na minha resposta aqui, né? Que a pergunta foi a seguinte: como funciona o plano da salvação? É uma boa pergunta, né? Sim. Porque às vezes ninguém faz essa pergunta, mas no coração fica, né? Fica. Você fala, poxa, mas vocês pregam, falam, e eu não consigo entender. Olha que interessante, o plano da salvação é um presente de Deus. É um presente. Foi dado a cada um de nós de graça, só precisamos aceitar, né? Então, e somente em Jesus a salvação. Eu estava falando com o meu aluno esses dias. Falei, olha aqui, a pessoa pode falar o que quiser de Jesus. Né? Já encontrei pessoas, respeito todo mundo, mas já encontrei pessoas ateu, outras pessoas que falam que não acreditam nisso, naquilo. Aí tem pessoas que chegam ao ponto de xingar, de ridicularizar Jesus. Mas adianta, a pessoa pode espernear, fazer o que ela quiser. Mas se ela não tiver um encontro face a face com Jesus e olhar no olho dele e se arrepender, não vai chegar no céu. Porque é somente através de Jesus e é somente através da graça, ou seja, aceitar o sacrifício que foi oferecido a cada um. Cristo ofereceu por meio da sua morte na cruz do Calvário a nossa salvação. Mas então, se Cristo ofereceu, eu não preciso fazer mais nada. Não é assim que funciona. Você aceita Cristo e as obras, naturalmente, elas vão vir. Uma coisa não pode ser separada da outra, né? Então, você aceita Cristo e naturalmente você começa a produzir os seus frutos. As obras, né, vão vir naturalmente. São consequências da aceitação. É o fruto. Olha que interessante, é o fruto. Não tem como você separar, né? Vamos supor, vou plantar um pé de macieira. Eu não vou conseguir colher as frutas antes de eu plantar. Exatamente. Então, a aceitação de Jesus, quando nós aceitamos a Cristo, o impacto que Jesus causa na nossa vida, nós somos transformados. E agora, o que eu fazia, os palavrão que eu falava, entre outras coisas, eu já não falo mais. Então, aquilo lá vem porque, em consequência da aceitação, eu aceitei, é o fruto. Então, somos salvos pela graça, mas a mudança precisa acontecer. Não tem como eu ser salvo e continuar vivendo a mesma vida que vivia. Não tem jeito. Não dá. Martinho Lutero e os outros reformadores, eles descobriram isso, que somente por Cristo era possível, então, a salvação. Sim, o Celso deu o exemplo, né? Você vai plantar uma macieira, você vai colher no tempo. Mas no tempo vai dar maçã. Não vai dar uva, não vai dar pera, não vai dar... Então, é assim... essa aceitação, ela transforma. Lógico que para aceitar, a aceitação é uma escolha.
né? Assim como os reformadores, e assim como nós aceitamos, é uma escolha de aceitar. Agora, as boas obras, as obras, elas são consequências mesmo naturais dessa aceitação, não naturais de nós, seres humanos, falhos e pecadores, né? Essa aceitação, ela vem com as boas obras, ela vem com essa aceitação, e não o contrário. Eu faço boas obras para ser salvo. Sim. É porque eu fui salvo em Jesus Cristo. Jesus Cristo, o perfeito sacrifício, ele nos deu a graça, e essa graça, ela vai movimentar, não tem como. Não tem possibilidade de ser diferente, né? Na quinta-feira, o Perfeito. nosso tempo já está acabando. Meu Deus, é muito assunto para falar um tema maravilhoso. Continue estudando em casa, hein? Porque não vai dar tempo da gente falar tudo aqui. Mas diz assim, obediência, o fruto da fé. O novo vento soprava agora sobre a igreja cristã nos dias de Lutero. E dezenas de milhares de pessoas foram ensinadas a fazer o quê? A desviar o seu olhar de quem? Do eu pecaminoso. Lembra quando a gente falou que a gente precisa nos esvaziarmos de nós para que o Espírito Santo nos preencha e a gente consiga então agora entender a vontade de Deus e obedecer. Nós precisamos obedecer. Aceitar ao Senhor significa também obediência à sua lei. A lei de Deus, né? Os reformadores aqui estudaram a palavra sistematicamente para descobrir as verdades. Parece que a gente está sendo repetitivo quando a gente fala em estudar a palavra de Deus, mas é só assim que a gente vai conseguir, né? Aprender. Sistematicamente, ou seja, não é pegando 10 minutos no sábado, 10 minutos no domingo ou 10 minutos na quarta-feira, enquanto estamos aqui na igreja. Não. Todos os dias, dedique um tempo a entender a vontade de Deus para que você consiga, então, obedecer também. Que mais a gente pode falar aqui? Olha aqui, ó. Na Idade Média, muitos fiéis à Bíblia pagaram um preço alto por seu compromisso. Foram torturados, presos, exilados, executados, mas nem assim eles deixaram de seguir a vontade de Deus. Muitos perderam suas vidas, como nós falamos aqui no começo, mas mesmo assim eles se mantiveram ali fiéis àquilo que eles acreditavam, né? Embora o corpo estivesse preso, muitas vezes preso ou mortos, eles eram livres em Cristo, Amém. livres na sua palavra. E isso aqui deixa a gente assim, eufórico, como a gente acabou de falar. Deleite-se no estudo da palavra, experimente isso. Meninos, vou pedir para que vocês façam aí as considerações finais já. Celso, tem alguma coisa que te chamou a atenção e você quer deixar aí para o pessoal que está nos Sim, assistindo? estou ansioso para falar, né? Eu estou vendo aqui falar sobre o crescimento em Cristo, né? Nós estudamos aqui, falamos um pouquinho sobre os reformadores, sobre a graça, sobre a salvação. Eu quero falar agora para mim a sua vida pessoal. Precisa haver crescimento, tá? Se você está numa denominação, numa igreja, ou seguindo um caminho que você percebe que você não está crescendo, alguma coisa está errada. Volte-se para a palavra de Deus. Porque quando você voltar-se para a palavra de Deus, você percebe que na sua vida vai começar uma revolução. Você vai crescer espiritualmente e você vai presenciar as bênçãos de Deus na sua vida no dia a dia. Michael? Eu fiquei pensando, né? O que acontece? Esses reformadores e todas essas pessoas que você citou que morreram ou foram ou sofreram assim das formas mais horríveis possíveis, torturas, não foi assim, ó, eles estavam em casa, de repente deu um estralo assim, deu um estalo, eu vou estudar, agora não, eu vou morrer defendendo esse princípio, que na verdade lá no começo da lição a gente fala que a lição ela traz que sobre ter algo onde se inspirar, né? Ter propósito divino. Então assim, esse propósito não foi simplesmente acordei e tenho um propósito, não. Isso foi esse crescimento, né? Esse crescimento. E o que eu tenho para falar para quem está nos assistindo, para quem é mesmo da nossa denominação ou de outra denominação, esse crescimento ele vai acontecer,
gradativamente, mas você precisa estar aberto a estudar a palavra, a entender o plano da salvação que a gente falou aqui. E o plano da salvação é a graça, porque é somente pela graça. Mas a gente precisa o quê? Estar disposto a aprender. E essa graça ela vai transformar. Amém. Seja Deus. Eu quero finalizar a nossa lição lendo um texto. Está em Efésios. O texto está em Efésios, capítulo 4, e os versos vão de 18 a 24. Eu quero que você guarde esses versos no coração, assim como disse o salmista. Efésios 4, 18 a 24 diz o seguinte: eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância que estão devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, e eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. E termina dizendo assim, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade e provenientes da verdade. Na lição 3, eu li uma frase e eu vou levá-la para a minha vida, que dizia assim, que os perdidos não são aqueles que são incapazes de entender. Todos nós somos incapazes, mas os perdidos serão aqueles que não tiveram interesse em saber sobre a verdade. Então, mais uma vez, eu quero terminar essa lição fazendo um apelo. Se interesse por entender qual é a verdade contida na Bíblia Sagrada. E se você precisar de ajuda, nós estamos aqui para ajudar. Nós temos uma classe bíblica que acontece aqui nessa igreja em Catanduva, todos os domingos às 7 horas da noite. Venha nos visitar. Se você não está assistindo de fora de Catanduva, procure uma igreja adventista que possa te ajudar a entender a verdade contida nas Escrituras. É muito bom entender e ter esperança. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, meninos. Deus abençoe vocês. Que Deus também abençoe você que está nos assistindo e que você se interesse cada vez mais a aprender e a caminhar junto com Jesus. Até a próxima lição.